Saudações, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, primeiramente eu quero agradecer profundamente, de coração, a todas as pessoas que têm me mandado feedbacks e que têm pedido os vídeos. Vocês não têm ideia do quanto isso é gostoso para mim receber. Eu leio todos os comentários, embora eu não responda quase nenhum deles, eu peço desculpas por isso, mas é muito importante assim os feedbacks que eu recebo por outros meios que vocês me encontram. Às vezes vocês me chamam para conversar no Facebook e eu adoro isso, embora às vezes eu não consiga responder da forma como eu gostaria. E é muito importante perceber que eu tenho feito parte da vida de vocês, embora eu não conheça muito bem vocês porque só eu falo, né? É muito gostoso perceber que eu faço de alguma forma parte da vida de vocês e que eu influencio de forma positiva. Isso me faz muito bem. Em relação a todos os vídeos que vocês me pedem, tem muita coisa mesmo que eu gostaria de abordar e que eu quero e que eu vou. O problema é que eu estou tendo dificuldade de ter iniciativa. Eu estou muito cansado, eu estou trabalhando pra caramba. E minha irmã está numa fase difícil. Minha irmã ela tem fugido um pouco do controle e eu estou tendo que dedicar muito da minha atenção a mantê-la sob controle. Então, no meio dessa turbulência toda, em que eu tenho que equilibrá-la para conseguir trabalhar bem, é, eu falho em dar atenção para a Lu e falho em dar atenção para vocês. Mas eu pretendo ainda. Sobre o jogo, vocês me perguntam muitas coisas sobre o jogo. E eu quero, quer dizer, eu estou jogando freneticamente o jogo, mas eu estou com preguiça de falar sobre ele porque eu não tenho o que falar. O que eu tenho no jogo é uma estratégia que vai fazer eu chegar onde eu quero, e o caminho dessa estratégia está sendo muito mais do mesmo, coisa que todo MMO tem, você tem que ter uma rotina exaustiva, e aí como eu estou descobrindo pouca coisa nova, isso, né, eu não tenho muita coisa legal para falar com muita empolgação. Amanhã a gente vai ter lá aí, talvez a gente tenha novidades e coisas bacanas. Eu estou ansioso por novidades, eu não vejo a hora de chegar ferramenta nova, maestria nova, e eu vivo aspirando por conteúdo, mas eu não quero ser o cara tóxico que fica reclamando, cadê esse negócio? Eu tô curtindo essa fase do jogo e tô querendo chegar em algum lugar. E aí, quando eu vou falar das coisas básicas que vocês estão loucos para saber, para mim parece uma coisa tão básica que é difícil começar, sabe? Porque eu não sinto que isso possa agregar de alguma forma e que eu esteja falando alguma coisa que seja de fato relevante, mas eu vou tentar atender os pedidos e dessa forma suprir e cumprir as promessas todas que eu fiz. É, Bom, o que eu quero hoje, dentre muitos assuntos que eu gostaria de falar, é dar uma dica de leitura. E como nem todos vocês que seguem o canal terão acesso a esse conteúdo, então eu vou dar a minha opinião. Eu vou aqui discorrer sobre o que essa leitura significou para mim. Leitura com os ouvidos porque é um audiobook, tá? Eu escutei isso daqui enquanto eu jogava. Mas aí a gente vai falar sobre isso. Pule aí uns 2 ou 3 minutos se você quiser pular o merchan do Audible, porque eu quero explicar para as pessoas como é que isso funciona e o merchan dos livros. Aí depois eu entro de fato na história. Eu vou tentar não demorar muito nessa parte. Como funciona o Audible? Ele pertence à Amazon. Então, a Amazon, a parte de livros é o Kindle, que você compra os livros digitais, você pode ler no computador, você pode ler no celular, isso daqui é maravilhoso. Só que dá para ler Kindle e jogar ao mesmo tempo? Não, não dá, né? Então a gente vem para cá, a gente vem para o Audible. O que é esse Audible? O cara lê o livro para você. O cara lê o livro para você, então você tem um player aqui, você toca e aí você escuta na velocidade que você quiser. Assim, esse cara fala tão devagar, mas dá vontade de bater nele de tão devagar que ele fala, que eu escutei isso daqui em 2.5. Então, um livro que é curtinho, que é de 1 hora e 20, é tipo quase nada, ele terminou em 25 minutos. Foi uma coisa assim de uma fornada, de um sei lá o que eu estava fazendo, mas que foi muito legal ter feito. Como funciona isso? Cada livro tem um preço. Cada livro tem um preço. Mas se você assinar, você ganha um crédito que vale um livro todo mês. A assinatura é US$ 14. Por que essa assinatura é interessante? Porque nem todo livro é tão barato assim. Vai ter livro de 8, de 10, mas vai ter livro de 20, de 30. Então, se você pagar US$ 15 todo mês, você vai poder escolher um livro todo mês e você não se preocupa com o preço que ele vai custar, porque você já está programado a pagar aquilo. R$ 60 é caro? Mas cara, isso daqui engrandece mais a sua alma do que um pacote econômico, vai por mim. E você pode escutar quantas vezes você quiser, você pode cancelar a sua assinatura, porque afinal de contas o livro é seu. E você pode escutá-lo pro resto da vida, quantas vezes você quiser, isso é bem legal. Ele sincroniza na nuvem, então você pode começar a escutar no celular caminhando no parque, voltar para casa, a hora que você entra no Green, você abre ele aqui e fica escutando no computador. É uma companhia muito boa. Enquanto você tem um bom livro com você, você nunca está sozinho.
E quando você tem um livro com você, você sempre está lidando com uma pessoa que sabe mais sobre você, do assunto que está falando, da história que conta, ou da matéria que trata. É sempre alguém que manja mais do que você a respeito daquele assunto escrevendo, e aí você agrega aquilo, a sua história de vida. E livros transformam. Viagens transformam. Tanto quanto e às vezes até mais, sim, mas livros também transformam, mesmo que você não queira, mesmo que você não faça força para mudar, o livro te muda e você nem percebe. Um, então, desse crédito que você ganha uma vez por mês, o Audible agora está com esse negócio de conteúdos exclusivos. E tem mês que decepciona e tem mês que surpreende muito positivamente. O que é isso? Você ganhar um crédito por mês mais 2 conteúdos exclusivos. O que é um conteúdo exclusivo? A Amazon, a Audible, contrata os caras para escreverem, terem ideias, escreverem e gravarem esses audiobooks. Então, são produções deles. E são sobre os mais variados assuntos. Se não me engano, 6 ou 8, que você pode escolher 2 só. E só pode escolher naquele mês, porque no mês seguinte, se você quiser, você pode comprar. Você não pode usar esses créditos de conteúdo exclusivo para acumular para usar em outro mês. Tem que ser naquele. E esse mês, se eu colocar aqui nos past 30 days, foram esses 2 que eu escolhi. Esse daqui me decepcionou bastante. Esse daqui superou muitas minhas expectativas, embora eu tenha achado ele uma bosta no começo. Tá? E esse livro que eu escolhi, de fato, ele é fantástico. Eu já escutei ele uma vez e meia. Estou na metade da segunda vez. E ele mereceria um vídeo super longo para falar só dele. Ele é fantástico, não tem nem o que dizer. Agora, Bom, então vamos lá. Se você está estudando inglês, se você começou a estudar inglês e você quer treinar o seu listening, eu recomendo um vídeo como esse, por exemplo, para você treinar o inglês do americano suburbano, aquele cara do povão mesmo, aquele cara que fala na gíria. Se você escutar isso daqui, vai fazer bem para o seu listening, embora a história seja uma porcaria. Eu odiei. São uma série de capítulos desconexos sobre histórias que são em si. Só que eu não vou dizer que as histórias são em si pobres, porque elas retratam a vida suburbana e sobre uma perspectiva dela. É que assim, eu não estava na vibe de escutar um cara falando na linguagem de mano de umas histórias que supostamente excitariam quem gostasse da sujeira e da perversão envolvida, e eu não estava no clima de escutar isso. Talvez em algum outro momento eu vá achar isso daqui muito legal, mas eu achei uma bosta. Isso daqui, quando eu comecei, eu li umas revisões, eu vi gente que achou muito legal e vi gente atacando, criticando muito, falando, cara, eu não consegui passar do 5º minuto. E eu imaginei que o cara não conseguiu passar do 5º minuto porque a fala era amarrada, porque o cara falava devagar, mas aí eu parei para pensar que eu poderia acelerar isso. A história em si de imigração, ela me interessa muito, e aí eu peguei. Quando eu comecei a escutar, eu achei que não ia conseguir terminar. É 1 hora só, mas eu achei que não ia conseguir terminar, porque o cara fala muito devagar, ele é muito bobo, muito tonto, é um cara tonto, assim. O personagem que foi criado, o cara que escreveu essa história, ele é um gênio, ele é brilhante, assim, na forma como ele expressa sentimentos e na forma como ele expressa conflitos. Esse cara é um gênio, mas o personagem que ele criou é um tonto e você fica com raiva de escutar o cara falando. E eu achei que eu não ia conseguir passar, acelerei, e como eu já estava jogando mesmo, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, na minha vida neste mês, ter terminado de escutar a história, porque dele eu tirei inúmeras lições, inúmeras coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui, que estão aqui nessa minha colinha. Basicamente é um cara da Índia, um indiano, que tem sonhos de vencer na América, né? Tipo uma Débora Seco, assim, indiana. Então ele tem o American Dream, ele quer ir para os Estados Unidos, ele quer vencer na América, e ele vai. Então ele se orgulha de ser o primeiro cara que... se prepare, isso aqui é puro spoiler daqui pra frente. Então se você tem pretensão de escutar esse livro, escute antes de continuar. Aliás, se você trabalha numa seguradora aqui na Vila Olímpia, que eu não posso falar o nome, mas que gasta horrores, fortunas de dinheiro com shared services lá na Índia, que é horrível, e se você tem que lidar com indianos o tempo inteiro e escutar o inglês dele, esse livro para você é ótimo, porque você vai ter que se forçar a entender o inglês indiano, e é um sotaque mais ou menos assim, é igual japonês ou chinês falando inglês. É horrível para você se acostumar com isso, mas depois que você se acostuma, a impressão que você tem é que você entende todos. E pra gente que é brasileiro, que não é nativo de língua inglesa, escutar um estrangeiro falando inglês é mais fácil do que entender um nativo falando inglês. Se você escolher esses 2 livros aqui como eu fiz, esse
daqui você vai viajar, eu duvido que você entenda com facilidade, enquanto que esse você vai entender com muito mais facilidade, porque é um estrangeiro falando devagar, com todo o perrengue de se expressar, e ele encontra maneiras muito boas de se expressar com o vocabulário que ele tem. Tá, passado essa parte. O cara ele vai para os Estados Unidos e assim, essas histórias de imigração e de começar numa cultura completamente diferente da sua me toca bastante, porque com 16 anos eu fui sozinho lá pro Japão e eu cheguei num lugar em que eu não entendia o idioma, eu não entendia como as pessoas pensavam, eu era completamente perdido na vida e no mundo e eu tive que começar muito do zero lá. É, então eu me identifico com qualquer história de imigração e com você tendo que se expor a um povo que você não entende essa sensação de deslocamento para mim ela é muito marcante. Porque eu tive deslocamento não só quando eu fui, quando eu voltei também, porque a minha maneira de pensar, a minha maneira de enxergar as coisas é diferente e eu não me sinto em casa em lugar nenhum que eu vá. Não, eu talvez esteja mentindo. Hoje em dia eu me sinto muito em casa aqui, sim. Eu só não me identifico muito com as pessoas. Bom, e aí começam a vir algumas lições de vida. A primeira coisa que você percebe nesse livro é que o cara ele te mostra o quanto é difícil você argumentar em inglês. Aliás, argumentar com nativos em um país do idioma que não é o teu. É difícil, né, brigar num idioma que não é o teu, porque você já não entende muito bem ou completamente bem aquilo que a pessoa do outro lado lá fala. E depois você pensa muito rápido, mas você não consegue construir com essa mesma habilidade. Você não consegue usar palavras de efeito, expressões, você não tem completo domínio sobre a língua, então brigar fica muito difícil. Então, para se aproximar das pessoas, você vai por um outro caminho que geralmente ele tende para aceitação. E eu morri de dar risada quando o cara ele disse assim, uma coisa que eu percebi aqui é que se você sorrir sempre e falar yes, 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 you're absolutely right, as pessoas vão te amar. E eu dei risada porque isso não é uma coisa dos Estados Unidos, é uma coisa no mundo. No mundo. Então, assim, quando as pessoas conversam, dificilmente elas conversam para aprender alguma coisa, para absorver alguma coisa boa para a vida delas. Elas conversam para estarem certas e elas só querem escutar as pessoas que compartilham a opinião dela. Aquelas que têm uma opinião diferente, por preguiça de parar para pensar no que o outro está dizendo, você manda o cara calar a boca e é por isso que a gente gosta de silenciar o outro. É por isso que a gente fala assim, você não tem o direito de falar porque você votou e não sei quem. Por quê? Porque eu não quero refletir a respeito daquilo que você fala. Né? Eu quero que essa pessoa aqui fale porque eu já comprei o pacote de ideia dela, de ideias dela. Então, se você sorrir o tempo inteiro e falar you're absolutely right, as pessoas vão te amar. Cara, experimenta qualquer dia fazer isso. Você conversa com uma pessoa que não para de falar, ela fala durante 55 minutos, e durante 5 minutos você consente com ela e fala, you're absolutely right. Você está completamente, você está coberta de razão. No final da conversa, sem omitir uma opinião sequer, você vai virar para ela e vai falar, puta, você é foda, é muito legal conversar com você, você tem umas ideias muito boas. Sendo que você ficou quieto durante 5 minutos, você só falou, pode crer, você está falando a verdade. Sim, se você quer ser bem quisto pelas pessoas, concorde com tudo que elas dizem. Quando que você vai discordar? Quando você gostar da pessoa e você vê que ela está errada. Se você gosta da pessoa e a pessoa está falando um monte de besteira, prove que você gosta dela dizendo que você está falando merda, você tem que pensar aí no que você está dizendo. Mesmo que a pessoa te odeie pro resto da vida, esse é um imposto que você deve pagar para tentar fazer o bem. Tentar, não estou dizendo que você vai conseguir. Você vai tentar fazer o bem na vida daquelas pessoas que você ama. Isso funciona muito, embora eu acho que a ideia mais importante aqui é o caminho inverso, né? É você pensar, se você não gosta demais das pessoas que só concordam com você e elas fazem você se sentir bem, e pense no quanto essas pessoas que só concordam com tudo que você fala fazem você crescer, né? É por isso que eu tenho dificuldade de aceitar os elogios que eu recebo e eu leio com 2 vezes mais atenção qualquer crítica que façam a forma que eu penso, porque eu falo, não, será que tem alguma coisa errada aqui na maneira como eu acho que as coisas são. E às vezes é engraçado, porque eu entro no Discord lá da Guild e eu começo a trocar ideia sobre inúmeros assuntos com as pessoas e eu tenho a impressão de que as pessoas admiram a minha forma de pensar a respeito de certos assuntos, mas eu saio de lá me sentindo um burro. Eu falo, cara, eu escutei coisas que eu nunca havia considerado e essas pessoas estão certas e eu melhorei a minha forma de enxergar as coisas. Então, eu não entendo porque é que você deve ter
raiva de conversar com pessoas que discordam daquilo que você pensa. Eu acho isso bizarro e incompreensível. Tá. Depois entra numa. Eu prometo que eu corro com o resto, porque até agora a gente acho que chegou na primeira linha. Depois teve uma parte muito legal. é, em que. E preste bem atenção nessa parte, porque ela vai ser a mais legal e a mais valiosa do vídeo, na minha opinião. Principalmente você. Eu preciso lembrar teu nome, Daniel, se não me engano, que me pediu um vídeo falando sobre sucesso e eu super me empolguei com a ideia de falar sobre sucesso. Eu acho um assunto fundamental e talvez essa seja a introdução desse vídeo. É, Cara, a mulher, ela saiu da Índia, onde ela vivia em situações precárias. Ela seguiu o marido para conseguir o sonho americano. Eles conseguiram um restaurante, eles estavam bem de vida. A filha deles estava na escola. Com tudo que uma jovem americana precisava, a filha deles tinha. Só que ela trabalhava exaustivamente, eram 14 horas por dia de trabalho. E aí tendo que cuidar da filha, cuidar do restaurante, cuidar de todas as obrigações sociais. E aí essa mulher, ela adorava dançar. A vida inteira ela gostou de dançar. E aí o que aconteceu? Ela, depois que trabalhava, depois que cuidava da filha, depois que cuidava da casa, depois que cuidava de tudo que ela tinha que cuidar, antes de dormir sobravam 5 minutos que era o tempo que ela tinha para ela. O tempo que ela tinha para ela eram 5 minutos. E ela conseguia dançar durante 5 minutos por dia. E aí ela não tinha para quem dançar, porque o marido dela não estava olhando para ela no momento. Não, na verdade não foi isso. Mas eu tô incrementando a história com coisas que são inverídicas. Mas você concorda que se você só tem 5 minutos para dançar, você está dançando na sua casa sozinha? E aí você não está dançando no lugar onde você gostaria de fazer isso, para que você interagisse com outras pessoas que também estão dançando, para que você pudesse fazer parte de um todo maior, para que você se sentisse parte de um grupo maior do que você, onde todos compartilham do mesmo amor e do mesmo tesão e da mesma paixão pela atividade que você está realizando. Quando eu escutei essa parte da reclamação da mulher, que ele conta a reclamação da mulher, eu falei, cara, é a mesma coisa de você trabalhar muito para conseguir jogar BDO, comprar um monte de pérola e logar para jogar offline. Logar para jogar offline é um negócio meio ridículo, mas entrar para jogar no servidor que só tem você. Qual é a graça de você jogar num servidor que só tem você? E eu fiquei pensando que é mais ou menos isso. A mulher que ama dançar vai para um país longe da casa dela, vence na vida, é dona de um restaurante, tem boas condições financeiras, é invejada por todas as amigas que ficaram lá e que estão aspirando essa vida e estão aspirando a vencer na América. E aí quando ela vai dançar durante 5 minutos por dia, sozinha no quarto, é como se ela alugasse no servidor e só tivesse ela. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, o que eu digo é que, assim, riqueza, a gente tem que falar de sucesso, né? Mas quando eu falo riqueza, e eu já devo ter dito isso em algum outro vídeo anterior, é quando você soma o acesso ao usufruto. O acesso ao usufruto. O que é o acesso? É comprar o carro, é comprar a casa na praia, é comprar o computador bom, é comprar o jogo, é ter um monte de pérola para sua conta ficar do jeito que você quer. Isso é o acesso. O que é o usufruto? É poder dirigir o seu carro do jeito que você quer dirigir, é poder ir à casa na praia, é poder ficar jogando BDO. Isso é usufruto. Então, assim, a pessoa que não tem dinheiro para comprar uma casa na praia, não tem dinheiro para comprar um carro, não tem dinheiro para comprar um bom computador e para comprar o jogo e encher ele de pérola, a pessoa que está nessa situação, ela é pobre. Mas o cara que trabalha 14 horas por dia, chega em casa exausto e só tem 5 minutos do dia dele para pegar as recompensas diárias e deslogar de novo porque ele tem que dormir, porque ele está cansado, esse cara ele é tão pobre quanto o outro que não tem dinheiro para comprar o computador, porque ele comprou o computador, mas isso é só o acesso, ele não é o usufruto. Então, se você ama a praia e se você quer viver na praia, você tem que pensar não só em comprar a casa, não é o acesso apenas, é o usufruto. Se você trabalhar em São Paulo, se você trabalha né, e nunca tem tempo porque você tem um trabalho que te amarra completamente, era mais fácil você ser pobre e pagar o Airbnb lá, tipo, 2 vezes por ano e ficar 4 dias, 2 vezes por ano na praia. Você está indo lá mais do que o cara que tem 2 casas na praia ou tem casa em 3 praias diferentes, mas nunca consegue ir para nenhuma delas. Aí você é pobre. E aí o autor, ele menciona um amigo sábio dele. E esse amigo sábio dele, ele fala o seguinte, spoiler, de novo. E eu acho que esse foi o auge para mim. Ele fala, não, em uma hora rushada teve vários auges. Mas esse cara fala assim, é, a,
Deixa eu ver se eu acho aqui. Success is just like a mountain. Sucesso é como uma montanha. From far away it's inspiring. Se você olha de longe, ela é inspiradora. O sucesso e a montanha e o pain de longe, eles são inspiradores. Mas quando você chega perto, você percebe que é só terra, é pedra e é sujeira, é tudo lá muito alto. Imagina se tudo que você queria era ter uma despertada pain, né? Dandelion, Dandelion. Imagina que tudo que você queria era isso. E para você conseguir a sua pen, você voltou todo tri e você quebrou todos os seus acessórios e você não consegue subir mais nada e você tem um pen. Mesmo que você consiga, de longe, o pen ele é totalmente inspirador. Depois que você consegue, eu não posso falar com propriedade porque eu não consegui. Mas eu imagino que assim, quando eu conseguir um pen, eu vou olhar para ele e vou falar, cara, eu vou cozinhar, vou coletar e tipo, eu tô olhando para esse item aqui e o que ele vai mudar na minha vida. Mesmo que mude, mesmo que você bata em umas pessoas, depois que você consegue, esse sucesso, essa montanha, ela se torna banal. Banal. Por isso que tem um ditado no Japão que fala que se você sobe no Fuji uma vez, você é determinado. Determinado. E se você sobe duas vezes, você é burro. Porque se você subiu lá uma vez, o que você vai ver na segunda? O que tem de novo lá para você aprender durante esse caminho? Enfim, da segunda vez que eu fui, porque eu tinha meus amigos lá, gente. Eu não podia deixar os caras aí. Enfim. Um, Percebe que o sucesso pro protagonista aqui era ele ir pra América e vencer na América. E ele venceu, ele tinha um restaurante lá e ele estava muito bem socialmente, mas. Né? Aí ele tinha uma filha, e a filha dele cresceu nos Estados Unidos, estudou com todos os outros, e aí ela se casaria. E aí a filha do casal indiano religioso, ela estava querendo uma festa de despedida de solteira. O que essa festa de despedida de solteira implica? Destruição cultural. E essa parte me tocou bastante também. Porque assim, o cara ele saiu da Índia carregando toda a bagagem dele, tudo que ele aprendeu com os pais, com os avós, com a comunidade, com a escola, tudo que ele aprendeu na mesquita ou em qualquer outro lugar que ele fosse. Um, tudo que ele tudo que ele aprendeu está contido nele, só que ele teve uma filha que cresceu fora de tudo isso, que cresceu bombardeada pela cultura americana, que pensa como uma americana e que está namorando meninos, rapazes americanos e que vai casar com um deles. E aí chega uma hora que ele tilta, né? Ele perde o controle e fala todo sacrifício, todo esse trabalho, 14 horas por dia, para que é? Cada centavo do meu dinheiro, para que vai? É para que você tenha acesso a uma boa escola, para que você tenha acesso ao que uma criança americana precisa ter. E o que você vai fazer com isso? Você vai ficar aí namorando com esses rapazes americanos e agora você vai casar. E quando você casar, o que vai acontecer? Essa frase doeu no meu peito, assim, everything will be gone. Tudo vai ter ido embora, tudo vai ter se acabado. E quando eu. Imagina quando eu transava com a minha ex-namorada japonesa e olhava pra ela e falava: Meu Deus do céu, e se essa desgraçada engravida? Se essa menina engravida? Porque aí eu ficava pensando: eu brasileiro com a minha bagagem, eu venho pro Japão, aí eu tenho um filho com uma japonesa, e aí o meu filho vai ser japonês, ele vai para uma escola japonesa e ele vai absorver toda a cultura japonesa. E quando eu falar português com ele até vai entender, mas ele não vai entender muito bem o porquê que eu falo esquisito desse jeito. Da mesma forma que eu e muitos descendentes de japoneses crescemos sem entender por que aquela veiarada falava esquisito daquele jeito. E a gente alguns até aprenderam japonês na infância, eu não aprendi, eu aprendi adolescente depois que eu fui pro Japão. Mas você percebe que eles não pertencem àquele lugar e você não consegue absorver deles toda a cultura que eles trazem do lugar de onde eles vieram, porque pesa muito mais o lugar onde você está crescendo, né? Pesa muito mais o lugar onde você está crescendo. E aí eu ficava imaginando, imagina eu com um filho de 10, 15, 20, 30, 25 anos, e falando para minha esposa, vamos embora pro Brasil. E é uma ideia que não tem cabimento. Se eu quisesse ficar no Japão, eu teria que abrir mão eternamente da minha brasileirice. Eu não poderia voltar para cá e trazer uma mulher japonesa e um filho que foi criado lá, porque eles simplesmente seriam incapazes de se adaptar.
E você aí, que tem o sonho de vencer na América, você deve estar cagando porque eu tô falando, dizendo, mano, mas eu abriria a mão de toda essa merda que eu tenho aqui fácil por uma vida no Japão. É porque você não tem ideia do que você está falando. Aí alguém que chegou há pouco tempo no Japão pode falar, mano, você é retardado. É claro que eu abro mão do Brasil para ficar nessa maravilha de país, mas talvez você não tenha passado 10 anos aí, que foi o tempo que eu fiquei. 10 anos no Japão foi o tempo que eu fiquei. Aí você começa a enxergar as coisas por um outro prisma. Quando você vê que você se adaptou, que você tem respeito, que você tem estabilidade, você olha para uma japonesa do teu lado e fala: se eu reproduzir com essa pessoa, everything will be gone. Tudo terá ido embora, tudo terá acabado. Porque eu terei que fazer escolhas e eu serei para sempre responsável por aquilo que eu cativei. E é complicado. Uh, mas aí, esse negócio de legado cultural, essa coisa, né, de identidade, ela transcende ainda mais quando a gente para pensar na parte de fé. E aí, assim, agora tá acabando mesmo, tá, gente? Um vídeo bem longo, mas acho que vale a pena. Quando chega na parte de fé, a gente chega. E toda essa conversa aqui não tem nada a ver em relação, tá? A respeito de que religião é verdadeira e se Deus existe ou não. Tudo bem? Eu não quero perder o meu tempo discutindo isso no meu canal. E se eu ver frase mal criada de extremista religioso aqui embaixo, eu vou sumariamente deletar, já vou avisando. Porque o ponto não é esse, né, gente? Vamos discutir sobre religião quando for o vídeo para falar sobre isso, não aqui. A verdade é que esse cara ele veio com a fé dele, com a fé fervorosa dele, nas crenças dele, e ele foi cercado por uma sociedade que enxerga Deus completamente diferente da maneira que ele enxerga. Que enxerga Deus completamente de forma diferente da que ele enxerga. E a princípio, quando você é muito fervoroso numa religião, você vai para um outro país onde as pessoas odeiam Deus diferente, você fala, ai, coitado, banda de defunto, porque a hora que vier o Armagedão, esses caras vão tudo morrer. Eles não são o povo escolhido, eles não estão na religião certa, eles vão tudo. Eles estão perdendo tempo na igreja deles aí, porque isso daí não vai dar em nada, não. E você tem sorte de estar no caminho certo, e você tem sorte de adorar o único Deus verdadeiro, e você será preservado. É claro, dependendo da religião que você segue. Nem todas são assim, nem todas pensam desse jeito. O problema, e esse papo aqui me faz lembrar do Vikings, de onde vem a Sons of Ragnar, como que é o nome daquele monge lá? O namorado do Ragnar, Athelstan, acho que é isso. Primeiro ele é tirado da fé dele e colocado no meio da fé dos Vikings, e depois o próprio Ragnar ele é exposto muito à religiosidade cristã. E sabe o que é engraçado? Quando você começa a ficar muito tempo no meio de um povo que tem uma fé completamente diferente da sua, você você vê cada vez mais os seus laços com o seu Deus sendo enfraquecidos. Tomara que isso não aconteça com você. Mas você percebe também que as outras pessoas, a fé das outras pessoas torna um Deus real. Porque você vê que Deus ele é muito mais um lado positivo da dualidade, né, do bem e do mal, e que as pessoas elas estão buscando esse lado bom tanto quanto você está na divindade que você adora. Só que aí você vê que as pessoas elas estão buscando esse lado bom, e por todas elas quererem esse lado bom, elas de fato alcançam um lado bom. Ou seja, é como se Deus ele se deixasse encontrar, é como se ele fosse alcançado pela fervorosidade das pessoas que estão tentando se conectar com esse lado bom. Então você começa a olhar para a fé das pessoas e fala, cara, Deus está ali mesmo, porque a maneira como essas pessoas enxergam, e a maneira como elas se reúnem, a maneira como elas adoram, e como elas querem de fato bem, essas pessoas são boas. É porque no começo você vê um monte de defunto ignorante. Depois que você começa a estudar a religiosidade das pessoas, né, e a religião das pessoas, você consegue enxergar o Deus delas pelo prisma, pela perspectiva delas, e aí aquela coisa se torna real. Só que aí você tem um embate de cerimônias sagradas e de simbologias. Você tem um conflito dessas coisas. Porque você começa a pensar, bom, o fato de Deus ter aparecido para um ancestral meu, um ancestral da minha cultura, não anula a possibilidade dele ter se manifestado para uma outra cultura com outros sinais. E se você tem os descendentes dessas duas pessoas que tiveram contatos com esses sinais, seguindo os preceitos, seguindo aquilo que elas acreditaram e buscando o bem e tentando encontrar a Deus, é muito provável que Deus se permita encontrar por essas duas
por essas duas correntes. E aí aquela simbologia envolvida em tudo isso, aquela simbologia envolvida nessas duas coisas, ela de nada vale, porque o que vale é o fim e não o caminho percorrido até isso. E aí depois quando você vê duas pessoas dessas fés diferentes num embate para dizer quem que tá certo, dá um desgosto, bate um desgosto enorme, porque você fala, puta, como vocês são burros, vocês estão adorando o mesmo Deus em idiomas diferentes, e vocês não percebem que todos os cerimoniais sagrados e toda a simbologia, todos os símbolos sagrados não valem de nada, porque Deus é muito maior do que tudo isso. Isso porque a gente não está entrando nem na parte da manipulação política da fé das pessoas. A gente está só nessa parte de enxergar Deus mesmo. O problema é que aí você já vem com a sua fé e com toda a sua cultura. Aí você vê a sua filha entrando na universidade, saindo com um monte de rapazes lá e querendo casar com um deles, querendo uma despedida de solteira. É, aí você vê a forma como você enxerga Deus, a forma como você enxerga os costumes, a forma como você enxerga as coisas, e você percebe que aquela sua forma de enxergar o mundo não vale R$ 1, não vale nada no meio onde você está. Então você nunca consegue se conectar, porque os valores deles também não representam nada para você, porque você conhece uma cultura completamente oposta à sua, aquela onde tudo que aquelas pessoas fazem o tempo inteiro não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, é muito difícil depois que você se divide entre duas culturas completamente opostas, conseguir enxergar Páscoa, Natal, né? Shogatsu. É muito difícil você enxergar essas cerimônias como válidas e como representativas daquilo que de fato são. E é por isso que até hoje eu fico triste quando eu recebo convites de casamento ou de alguma cerimônia religiosa, aí eu falo não, e a pessoa acha que eu não gosto dela, ou que eu não quero tê-la na minha vida, ou que eu não respeito a força superior que rege tudo isso. Sendo que o fato de eu não ter religiosidade não implica que eu não acredite que existe uma força com a qual eu tento me conectar de outras formas. Consegue entender isso? Tá virando um papo de louco e virou uma conversa de religião. Sendo que o ponto não é nem esse. Depois, a gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem. Depois, assim, para colocar cereja do bolo, ainda tem uma parte em que a menina é confundida como uma iraniana. O cara com quem ela quer casar, o cara com quem ela quer casar, o cara com quem ela estudou, cresceu, se desenvolveu. Ela vai lá e fala sua família é iraniana e cara, a mina é indiana, mas tudo começa com I, então parece que tá tudo igual. Eu não estou pregando aqui que você tenha direito de ser esse retardado que fala que japonês é discriminado aqui porque falam para ele pastel de flango. Não seja imbecil de achar que você sofre discriminação e racismo porque falam pastel de flango quando você passa. Tá? Isso é carinho. Você não sabe o que é discriminação. Você não sabe o que é isso. Mas dói um pouco quando você vem de um país que te carrega de uma cultura absurdamente rica e a pessoa erra o país. Ela erra o país. Tudo bem ela não conhecer a cultura da Índia, mas ela te chama de iraniano. Ou seja, isso mostra que a pessoa ela pode conviver durante anos com você sem entender uma parte que para você tem um peso muito grande. Porque essa menina ela é americana, mas ela divide valores e ideais e uma bagagem cultural inevitável que a identifica muito. E a pessoa que tá lá, o namorado americano dela, que só conhece aquela menina bonitinha, gostosinha, atraente e promissora da escola, o cara ele ignora tudo isso porque no contexto em que ele tá, aquilo não faz a menor importância. Então, toda mulher com quem eu me relacionei no Japão que não era brasileira, era engraçado que eu era avaliado pela capacidade de me adaptar à cultura local. Né? E não só por japonesas, mas por russa, por filipina, a pessoa ela me media pela capacidade que eu tinha de me adaptar à cultura local, de onde eu estava. Assim como essa menina estava sendo avaliada pela capacidade dela de se adequar à cultura americana. Porque todo o resto era simplesmente jogado no lixo. Porque que interesse uma russa teria em saber quais são as coisas que passam pela cabeça né, de um brasileiro quando confrontado com uma realidade em comum ali dos dois? Então,
Eu vejo vocês com esse sonho americano de vencer na América e eu vejo o sonho de vocês meninas de casar com um americano. Eu acho isso lindo e tomara que vocês consigam e sejam felizes, mas é uma coisa que pra mim não vai. Pra mim não vai porque eu não conseguiria o preenchimento que eu busco numa pessoa companheira em alguém que não entende toda a bagagem que eu trago e que eu carrego. Percebe? É uma coisa bem complicada. Essa parte aqui eu achei bem interessante, mas eu vou pular porque esse vídeo já está muito longo. E eu quero fechar com chave de. Basicamente assim, ele foi num puteiro e aí a puta chamava Angel. Ele falava, nossa, que nome contraditório para o trabalho que você faz aí. Depois ele pediu desculpa pra. É uma parte muito engraçada, embora dê vergonha alheia. Enfim, mas mostra o novamente o conflito cultural de como a sexualidade é vista em diferentes países e como ela pode ser vista como banal ou como, né, puritanista demais, de acordo com diferentes prismas, e nada disso diz respeito a se a pessoa é decente ou não, se ela é boa ou não, enfim, isso daí é um papo que rende horas e que eu não tô a fim de fazer agora. Só para terminar, uma vez eu mencionei isso daqui com o. Não, eu já mencionei isso para várias pessoas que moram no Japão e todas elas deram uma titubeada e falaram, nossa, cara. E aí dava pra sentir que eu tinha enfiado o negócio assim nelas e que tava doendo ali. Sabe o que é engraçado? É, Quando a gente tá lascado aqui, a renda média do brasileiro, cara, é R$ 1.500. Puta que pariu, né? Não é à toa que reclamam do preço da pérola, porque e a gente deveria estar se perguntando por que a gente ganha tão pouco e por que é tão difícil pra gente ganhar mais do que a gente ganha. É, Mas aí, beleza, você acha que aqui você não tem futuro, você acha que aqui as chances para você são muito pequenas, e aí o que você quer? Você quer vencer na América, por quê? Porque lá você vai ter poder aquisitivo. Purchase Power, que eu coloquei aqui. Eu não faço isso daqui para me exibir, não, tá, gente? É porque eu estava escutando e eu fui colocando no código que eu estava recebendo. Quando a gente fala de poder aquisitivo, na Índia, supostamente tão baixo quanto ou mais baixo que no Brasil, a pessoa ela se sente mal. Parece que o pobre ele sofre de mau gosto, né? Porque ele usa roupas ruins, sapato ruim, parece que ele tem mau gosto. Já reparou? Que a pessoa ela vai ficando rica, ela vai indo em lojas caras e as pessoas falam: olha, essa camisa aqui é para quem tem bom gosto. Eu tenho nojo de vendedor de loja chique. Isso daqui é para quem tem bom gosto e como se o cara que não tivesse dinheiro para comprar aquilo tivesse um péssimo gosto. Então, assim, você quer ser visto como uma pessoa de bom gosto, mas para isso você precisa de dinheiro. Então, para firmar a sua identidade no lugar onde você vive, você precisa de poder aquisitivo. Para buscar, para firmar essa identidade como alguém que tem o bom gosto de ter boas roupas, como alguém que tem o bom gosto de ter uma boa casa, para ser identificado como alguém que tem o bom gosto de ter um bom carro, você vai vencer na América. Para quê? Para que você tenha poder aquisitivo para provar que você tem bom gosto. Aí você vai viver o sonho americano e você chega lá e faz o Sekinas Restaurant, você faz um restaurante, você trabalha nele 14 horas por dia, você começa a ganhar grana. Você começa a ganhar grana e começa a comprar lá nos Estados Unidos, não na Índia, porque você não pode voltar, porque seu restaurante está nos Estados Unidos. Então tem um oceano separando o lugar onde você quer ser visto e no lugar onde você está sendo visto. Você compra um carro, você compra uma casa, você coloca a sua filha numa faculdade cara e você é visto nos Estados Unidos como uma pessoa comum. Mentira. Você não é visto como uma pessoa comum, você é visto como um imigrante, um cara de fora, uma pessoa que a pessoa não, uma pessoa com quem os outros não puxam assunto porque eles acham que eles não vão te entender. Não vão te entender. Então, assim, discriminado não, mas eu me senti temido no Japão. Então, o Nagaikon, ele tem um bom carro, ele tem um bom emprego, ele tem respeito, ele faz tudo bem, mas ele é brasileiro. E não que ser brasileiro fosse uma coisa pejorativa. Esse cara pode querer voltar a qualquer momento. E ele traz uma bagagem que para mim é incompreensível. Então os americanos, eles olham para o indiano, os que não são xenofóbicos, eles vão até tratar bem a pessoa e admirá-la pelas conquistas que ela teve, mas eles sempre serão indiano com quem eles terão dificuldades de ter afinidade, já que a maneira deles lerem e interpretarem o mundo é completamente diferente. Então, você tem poder aquisitivo, mas você não está mais na Índia. A Índia que te daria essa identidade que foi aquilo que você foi buscar em primeiro lugar.
Só que aí o que você vê? Que você conseguiu esse poder aquisitivo, só que nos Estados Unidos, e esse poder aquisitivo, ao invés de te dar identidade, ao invés de te dar aquela imagem que você tanto ansiava por ter, ele te dá vazio. O que é esse vazio? O carro é igual de todos, a casa é tão grande quanto a de todos, a universidade tem 5.000 outros alunos que também estão estudando lá. Então eu estou num novo patamar em que eu sou novamente normal. Mais um. Só que mais um com o diferencial de não estar com a cultura alinhada. Então é um cara para ser respeitado, para que ele fique entre os dele. Ele também não tem identificação entre os dele, porque os indianos que vêm para os Estados Unidos eles são transformados de maneira diferente que ele foi. Assim como eu, né? Quando eu começo a falar dessas coisas de inadequação ou de incompatibilidade, as pessoas falam, mas não é só você namorar com uma brasileira que foi pro Japão também, que tem zóio rasgado igual você. Não, porque o fato dela ter chegado no Japão e ter vivido a experiência dela transformou numa pessoa que tem a bagagem dela, que não necessariamente foi a forma como eu absorvi tudo aquilo. E aí você percebe que então eu vou voltar para a Índia. Mas aí você volta para a Índia, você pode até voltar com as coisas que você trouxe de lá, para você provar que você é um cara de bom gosto. Mas aí você não vai ter mais aquilo que realmente dava sua identidade, que era ser dono de um restaurante de comida indiana. E talvez na Índia você abrir um restaurante de comida indiana, talvez não seja tão exótico ao ponto de você poder cobrar tão caro como você faz nos Estados Unidos. Então, o beco sem saída em que essa pessoa se colocou depois de ter alcançado o full tet é muito triste. Full tet, para quem não joga BDO, é o ponto máximo onde, quer dizer, quase máximo onde todo mundo quer chegar. Então, quantas pessoas aí não estão batendo no mid-cap e falando, nossa, que bosta. Porque agora tem um monte de mid-cap no spot onde eu tô também. Então eu já não sou aquele cara fodão que eu achava que eu seria. Não sou diferente daquilo. E no fim, o que faz falta são laços. São laços com as pessoas que você foi conseguindo, encontrando ao longo do caminho. E às vezes esse cara, para ele vencer na América, para ele ser dono do restaurante, ele tem que trabalhar tanto em que ele não teve tempo de fortalecer os laços com ninguém. Com ninguém. Isso é muito triste. Então, quando eu paro para pensar, o que as coisas mais valiosas que o BDO me deu até hoje estão as minhas maiores conquistas elas estão aqui no G, que são essas pessoas aqui. Porque esse jogo inevitavelmente ele vai ficar obsoleto. Esse jogo inevitavelmente ele vai ficar obsoleto. E o que vai sobrar desse jogo? Vai sobrar a convivência, vai sobrar o convívio, as coisas que você aprendeu, as experiências que você trocou, e aquilo que você representou na vida das outras pessoas. O Pain, o Tet, o boss que você matou, aquilo que você dropou, nada disso faz sentido nenhum se você não tiver com quem compartilhar essas alegrias e essas frustrações assim que a gente encontra ao longo da vida. E às vezes vencer lá fora te dá uma grande dificuldade porque faltam pessoas com quem você possa compartilhar essas experiências e que enxerguem as suas conquistas da mesma maneira que você as enxerga. Né? Então você tem uma coisa que me parte o coração, é ver o pessoal que foi morar fora postando todo dia, olha esse café aqui que é maravilhoso, e depois de um longo dia essa caminhada no parque, e aí a pessoa está sozinha e a pessoa está clamando por atenção sem perceber que ela está fazendo isso, porque na verdade dentro dela tem um vazio tentando lembrá-la o tempo inteiro que o vencer na América não é necessariamente a vitória que ela precisava ter encontrado na vida, e que essa vitória ainda está em alguma coisa que ela não sabe ainda onde é. Foi por isso que eu voltei, porque aqui eu teria muito mais condições de estabelecer vínculos profundos com pessoas que compartilham comigo a mesma realidade. Eu percebi que eu me conectava muito melhor com brasileiros do que com pessoas de qualquer outro país, e que eu não conseguia me aprofundar em vínculos com elas porque eu não estava no mesmo país que elas, e que eu precisava pelo menos dividir da mesma realidade para que a gente tivesse algo em comum para se aprofundar. E é por isso que ter voltado para cá para mim uma experiência tão rica e tão engrandecedora. É, é muito bom, depois de passar muito tempo fora, você conseguir olhar para o seu país e enxergá-lo da maneira que ele de fato para a nova pessoa que você se tornou, porque aí você consegue enxergar as coisas que
da nossa cultura que tem valor, que são preciosas e para as quais a gente caga o dia inteiro porque a gente está condicionado a falar mal dela. É para dizer que ela é inferior a dos outros e não tem nada de inferior, ela é extremamente rica. Reflita. Eu espero que isso cause boas reflexões, principalmente para quem está pensando em morar fora ou para quem foi recentemente. Eu acho que isso é uma coisa muito tocante. Quanto mais tempo você passa fora, mais você consegue dar valor às coisas que a gente tem aqui, que quando a gente está numa situação em que a gente nunca saiu daqui, a gente não consegue enxergar. Pense bem sobre isso. Até a próxima.